E aí pessoal, tudo bem? O professor Vade de volta aqui em mais um vídeo para ajudar você a passar no vestibular. É isso, não tem dessa. Estou aqui para ajudar você a passar no vestibular. Vai prestar FUVEST? Vai prestar Unicamp? Vai prestar o UEL, o EM, o FPR, UFO? Vai prestar um dos grandes vestibulares aí? Vai fazer ENEM para as grandes universidades? Você precisa estudar as obras literárias. Você precisa ler. Se liga. Só que você consegue ler sozinho? Por que eu estou aqui? Por que eu faço esse monte de vídeo? Por que eu coloco minha plataforma à sua disposição? Quer estudar literatura legal? Literaturaconvade.com.br, curso completo de literatura, análise das obras dos principais vestibulares. É ali que você vai encontrar a solução. Sabe por quê? Porque em geral você não está habituado a ler. E quando está habituado, lê por diversão, lê best-sellers, o que é legal. Você está lendo? Bom. Só que agora a leitura é técnica. Agora você precisa ler para resolver uma prova. E aí você precisa de alguém para te ajudar. Sabe quem? Eu. Estou aqui. Vou te ajudar, vou guiar o teu olho, vou te ensinar a percorrer esses meandros da literatura e a coisa vai funcionar. Olha só, hoje eu vou falar de um aspecto interessante na hora da gente analisar narrativas, que é a focalização da narrativa a partir da perspectiva da personagem, né, do protagonista. O que acontece? Tem obras que trabalham protagonistas difusos. Então, por exemplo, quando a gente pega Olhos d'Água, vou dar um exemplo, a gente tem ali, quem é o personagem de Olhos d'Água? É a pessoa negra do Brasil que sofre discriminação ou segregação. A Conceição Evaristo, escritora, mulher negra que sofreu muita segregação e muito preconceito, trabalha ali esse aspecto, que é um aspecto difuso. Não é só o personagem de cada conto, é toda uma estrutura que está sendo colocada ali. Em alguns casos, né, é o que a gente chama de narrativa alegórica. Ela está alegorizando uma série de aspectos que apontam para esse racismo estrutural que é tão cruel no Brasil. Tem situações, porém, em que a gente tem personagens que têm que ser analisados com uma lupa, assim, porque obviamente eles vão estar, né, porque em literatura tudo é simbólico e metafórico, mas eles têm que ser analisados de forma mais detida, porque eles têm uma profundidade, uma densidade que vai funcionar aqui como um fio condutor. E eu vou falar hoje do Quincas Borba, vai estar na descrição do vídeo, vai estar aqui em algum lugar, Quincas Borba Machado de Assis. Não é uma análise propriamente dita, mas não deixa de ser uma espécie de análise sob o ponto de vista da trajetória do Rubião. Você vai falar do Quincas Borba? Porque se você não leu ainda, você não sabe que o livro chama Quincas Borba por causa de um personagem que na verdade não é o principal, não é o protagonista. O protagonista desse livro é o Rubião. E aí, vamos lá, rapidinho, né, o enredo. Quincas Borba é um homem velho, rico, que é metido a filósofo. Sabe que uma vez eu estava conversando com os alunos e eles falaram assim, nossa, interessante, né? Um velho que se mete a filósofo e começa a soltar teorias. Eu fiquei pensando em um que já morreu. Mas enfim, o fato é que o Quincas Borba, ele é um velho rico que botou na cabeça que tinha que criar um sistema filosófico. Aqui, gente, o Machado já está fazendo uma zoeira. Machado é zoeiro, né? O Machado é zoeiro. Ele está fazendo uma zoeira com a época em que ele viveu. No século XIX, pipocavam, assim, teorias. Né? Vocês devem ter visto isso já, certamente, né? Viram isso quando viram realismo. Vocês estudaram lá o determinismo, o positivismo, o evolucionismo, um monte de ismo. E tinha muito, tá? Esses são os que são relevantes, mas escreveu, não leu, aparecia alguém com uma teoria. O Machado falou, por que não? Vou colocar um velho rico metido a filósofo, que vai criar uma teoria filosófica, o humanitismo. E pelo humanitismo, você deve viver a vida entendendo que o outro nunca será seu aliado. Os homens são adversários uns dos outros. O mundo é um mundo completamente selvagem. E a gente vive numa eterna competição.
não há espaço para bonzinhos. Ao vencedor, as batatas. E aí ele cria aquela alegoria das tribos que lutam por um campo de batatas e que vivem num vale onde os recursos naturais se esgotaram. Se as tribos se unirem e dividirem as batatas, não há comida para todo mundo e todos vão morrer. Se uma delas vencer, a vencedora vai pegar todas as batatas e vai ter alimento para conseguir fugir dali. Então, segundo o Quincas Borba, essa é a alegoria do mundo. É isso que deve nos guiar. Bom, beleza. E aí aparece o Rubião, que é o contrário disso, tadinho. O Rubião é um bobão. O Rubião é um cara ingênuo, um cara completamente não afeito à ideia de competição. Ele, na verdade, é um homem pobre que vive numa cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais, trabalha como professor de escola primária e se torna depois um ajudante, uma espécie de enfermeiro e cuidador do Quincas Borba. O Quincas Borba, já velho, deixa um testamento e nesse testamento sua herança para o Rubião. O Rubião se muda para o Rio de Janeiro e lá ele vai enfrentar uma série de vicissitudes que estão ligadas a essa ideia. Todo mundo está ali para tentar tirar uma casquinha, para tentar roubar alguma coisa. E o Rubião não tem ferramentas, ele não tem condições de se defender. O Rubião, ele é uma espécie de cobaia. E ao final do livro, quem leu sabe, quem não leu, leia. Ao final do livro, o Rubião vai à falência. Ele encontra lá a família, né, o casal Cristiano e Sofia Palha. Ele é depenado pelo Cristiano e aí, ao final, ele acaba pobre, louco e morre na miséria. Veja, o Rubião, ele é a representação da ideia que está contida na filosofia do Quincas Borba. Ao vencedor, as batatas. Se você for um perdedor, você vai ser a tribo que morreu sem nada. Então, o Rubião, ele funciona como cobaia do Quincas Borba. A sensação que a gente tem ao final do livro é que parece que o Quincas Borba já previa, conhecendo o Rubião, que deixar uma fortuna para ele e ele jogado lá no Rio de Janeiro, no meio das pessoas espertas tal, e ele sendo um capial, né, um cara da roça, ele iria se dar mal. E ele acaba se dando mal mesmo. Então, eu usei o Quincas Borba aqui como um exemplo, né, o romance do Machado, para você entender que tem certos livros em que você precisa focar na trajetória do personagem principal, na trajetória do protagonista. Eu teria N exemplos para passar para você, o Brás Cubas no Memórias Póstumas, o Fabiano no Vidas Secas, o João Romão no Cortiço, e por aí vai. Né? São romances focados nesse personagem e nessa trajetória. Você vai pensar assim, mas todo romance é assim. Não é todo. Tem romances em que você vai ter, principalmente os mais contemporâneos, em que você vai ter uma coisa mais difusa. Agora, nesse caso específico, eu estou dizendo para você que focar na trajetória do personagem principal vai te ajudar a entender diversos aspectos ligados às simbologias do livro. E aí, eu estou chamando a atenção para o Quincas Borba, mas na Ilustre Casa de Ramírez, com Gonçalo Ramírez, por exemplo, né, é um outro exemplo, ou o Niquete da Paulina Chiziane. Né? Então, fica atento, presta atenção, leia com atenção, construa um resuminho legal, pensa nessa trajetória, porque a trajetória desse protagonista vai desempenhar um papel fundamental nessa construção, nessa estrutura, certo? E não deixe de ler os livros, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de seguir o canal, porque nós estamos aí para ajudar você na sua aprovação. Beleza? É isso aí então, obrigado, já já a gente volta com mais vídeos. Valeu, um abraço.